Oi, oi, tesouro! Eu tenho hoje um recado importante para você. Quero que você preste bastante atenção. Olhe aqui para mim. E eu vou dizer do fundo do meu coração. Acredite em mim. Você vai dar conta. É isso mesmo que você viu. Você vai dar conta. Eu sei, né? Parece pesado, parece impossível, parece até que você não enxerga a saída. Mas você vai dar conta. E eu também tenho que ser muito honesta. Você não vai dar conta com a cabeça que você tem hoje. Você vai dar conta, mas você precisa começar a mudar os seus pensamentos. Você precisa começar a criar uma nova autoimagem a seu respeito. Foi assim que eu transformei toda a minha vida. E é assim que eu continuo transformando, modelando aquilo que eu quero ser. A pessoa que dá conta. E queria dizer que essas são as minhas palavras, mas não são minhas. Eu só tô aqui só transmitindo o recado. E que possivelmente você já ouviu até de outras pessoas. Mas, certo dia, perguntaram para Jesus se ele podia fazer algo. Por quê? Foi um pai desesperado, querendo transformar a sua vida, pediu socorro para os discípulos e naquela situação, naquele momento, os discípulos não pôde socorrer aquele pai. Então aquele pai procura Jesus, explica a situação e eu achei tão interessante que esse pai diz assim para Jesus: os seus discípulos não puderam me socorrer, mas se podes, me ajuda. E Jesus respondeu, isso está lá em Marcos, capítulo 9, no verso 23. Jesus respondeu assim, se eu posso? Ou seja, Jesus quase que voltou a pergunta novamente para aquele pai, né? Se eu posso? Tudo é possível para aquele que crê. Então, se você começar a crer que você pode sim transformar a sua vida, mudar toda a sua realidade, mudar inclusive a sua imagem, a forma como você se enxerga, a partir de acreditar, sim, você vai dar conta, você vai mudar toda a sua vida. E eu estou aqui como prova social, uma prova viva de quem mudou. Foi modelando a minha autoimagem, foi acreditando nessa palavra de Jesus que eu mudei a minha vida. E esse processo começou em 2019, não foi um processo rápido, porque tirar crenças velhas, colocar crenças novas, fortalecer emocionalmente, curar feridas emocionais, modelar minha autoimagem, mudar meus pensamentos, foi um processo lento para mim. E eu não tô aqui para te ensinar, para falar para você faz isso ou faz aquilo. Eu tô aqui nesse lugar de quem errou, de quem demorou muito e que você pode encurtar todo esse tempo, pode errar menos. E foi pensando nessa dinâmica que eu escrevi um livro, que é na verdade uma caixa de ferramentas. Eu gosto de usar essa expressão, que é uma caixa de ferramentas onde você pode dar os primeiros passos de como mudar sua autoimagem, de como transformar sua realidade, mudar sua história, modelar essa nova pessoa que você quer ser, com uma imagem ajustada, com pensamentos saudáveis, com relação saudável. Gente, ai, de verdade, sabe? Poxa vida, eu queria tanto ter tido esse material antes, eu queria tanto que alguém tivesse me falado isso, sabe, assim, na lata. Sandra, você vai dar conta, mas você vai dar conta mudando a sua mentalidade, transformando a sua forma de pensar. Tudo começa na sua forma de pensar. Se você acreditar que é possível, você vai conseguir. E eu acreditei, eu peguei essa palavra de Jesus para mim. Tudo é possível se você crer. Se você crê que você vai dar conta, a partir dessa autoimagem, você vai dar conta. E nós estamos, estudando aqui Neemias e eu dei uma saltada, tá? Nos versículos. Nós terminamos, nos capítulos, nós terminamos capítulo 4, né? Mas eu já estou aqui no capítulo 8, porque o 5, o 6 até o 7
você vai ver uma repetição de muitas coisas. E eu ouvi uma frase outro dia que alguém falou assim: quando estiver perto de melhorar, vai ficar muito ruim. Ai, eu pensei, ai, gente, como às vezes nós precisamos de um choque de realidade para ser esse motivador. Na minha vida, nada melhor do que um choque de realidade para mover tudo, sabe? Foi extraordinário. E Neemias aqui, capítulo 8, ele conclui a obra. Os muros foram restaurados, os portões foram colocados no lugar. Então toda essa estrutura, como eu tenho trabalhado aqui, toda essa estrutura de Neemias e dessa reconstrução de Jerusalém, que representa as nossas emoções, né, nesse lugar na nossa alma que está vulnerável, que está ferido, que está em ruínas, como toda essa reconstrução da nossa forma de pensar, da nossa mentalidade, como ela pode ser sim restaurada e como Neemias, como esse agente transformador, como esse agente de governo, né, de ter governador, de ter esse governo das emoções, como ele, trazendo essa aplicação para nós, como ele nos representa. E realmente, assim, em 2019, quando eu comecei a estudar a vida, a trajetória e toda essa tarefa de Neemias, como eu me vi neste lugar de ter que reconstruir, né, a minha vida, ter que restaurar, passar por esse processo de cura, porque eu tinha muitas feridas emocionais, e as feridas emocionais, inclusive, me levavam a ter relacionamentos doentios, e olhando para mim, sabendo que eu era essa pessoa capaz de governar as minhas emoções, sabendo que eu era a única responsável, já uma vez adulta, eu era a única responsável para governar as minhas emoções, eu comecei a voltar para dentro, sabe? Olhar para mim, olhar para essas feridas, cuidar de mim, cuidar dessa, né, como alguns especialistas dizem, cuidar dessa criança que foi rejeitada, que foi abandonada, que estava literalmente muito ferida. Quando eu passei a cuidar dessa, e eu gosto de usar até uma figura da mulherzinha, sabe? Quando eu comecei a olhar essa mulherzinha que vivia dentro da minha mente, dentro da minha imaginação, porque todos nós temos essa mulherzinha de verdade. Eu sei que parece uma fala louca, mas se você prestar atenção, se eu te perguntasse hoje como que você enxerga, como é a sua mulherzinha, como é que você se vê? Eu falei essa semana com uma cliente e ela foi me relatando como ela me via e como a forma como você se vê na sua mente e a forma como você se vê no reflexo do espelho, se elas não estão alinhadas, há um desconforto, há uma rejeição dessa imagem refletida no espelho, você não reconhece. Por quê? Porque você está acostumada a conviver com essa mulherzinha. Então, quando eu entendi isso, que a pessoa que eu via refletida no espelho não era compatível com a mulherzinha que eu me enxergava, eu comecei esse processo aqui de Neemias, de restaurar, de levantar, de construir essa nova pessoa. E a parte boa de tudo isso é que por mais difícil, por mais doloroso que seja, mexer em alguns aspectos das emoções e de feridas emocionais e de traumas, por mais que seja doloroso mexer nesse lugar, é muito gratificante você ver o processo de cura, você vê o processo de reconstrução, é lindo ver o processo de desenvolvimento. Então, eu quero te falar em nome de Jesus, não desista de você, não desista de alinhar, sabe? A pessoa, a mulherzinha que você vê por dentro, que você se enxerga, e a mulher refletida no espelho. Não se largue, não se deixe para trás, cuide de si mesmo como você cuidaria de alguém sobre sua responsabilidade. Comece a acreditar que sim, você vai dar conta.
Talvez não com essa cabeça, talvez não com essa mentalidade, mas a partir da renovação da sua mentalidade, a partir de começar a desenvolver outra forma de pensar, outra forma de se enxergar e trazer para si essa autorresponsabilidade. Quem é o responsável por minha vida? Quem é o responsável por minhas emoções? Você é. E você dá conta. Acredite em você. Foi assim que eu mudei a minha autoimagem. Foi assim que eu transformei minha vida. E é engraçado que hoje, quando eu olho fotos, eu penso, meu Deus, quem é essa pessoa? Eu já não reconheço. Por quê? Porque a minha autoimagem foi restaurada, eu reconstruí, eu me fortaleci e eu acredito nisso, que tudo é possível se a gente crer. E se você está precisando de dar aí um pontapé, de dar um início, ou precisando saber por onde começar. Saber por onde começar, porque às vezes a gente está meio perdido. Por onde eu começo, Sandra? Eu vou deixar aqui o link do livro que eu escrevi, do passo a passo, como eu sobrevivi ao narcisismo. E a minha experiência foi com o narcisismo, mas talvez a sua experiência seja com outra situação tão traumática, tão dolorosa, tão sofrida como, e eu lhe garanto, ali tem o passo a passo, estão as ferramentas necessárias para que você transforme a sua mentalidade, cure as suas emoções e desenvolva nessa pessoa que você deseja ser, transformando toda a sua história. Eu te vejo nos próximos vídeos. E eu quero te pedir uma coisa antes de terminar. Deixa aqui um comentário, envia esse vídeo para uma amiga se você achou relevante, dê um like, se inscreva no canal, tem sido muito gostoso ter várias pessoas aqui trocando, né, essa energia, trocando informações, e eu quero ter você aqui, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.